Quando comecei a fazer compras online com frequência, era apenas uma maneira prática de evitar a correria das lojas. Morando sozinha, eu adorava a comodidade de receber tudo na porta de casa. O entregador, Tom, parecia simpático no começo. Ele tinha cerca de 30 e poucos anos, sempre com um sorriso largo e uma atitude animada que tornava as entregas rápidas e agradáveis. Ei, Ana, mais um pacote. Você deve adorar fazer compras online, ele brincava. Eu ria educadamente e pegava a encomenda, sem pensar muito no assunto. Para mim, ele era apenas uma figura passageira no meu dia a dia, alguém que tornava a rotina um pouco mais prática. Mas, com o passar dos meses, a simpatia de Tom começou a parecer diferente. Seus comentários passaram de brincadeiras leves para perguntas pessoais. Planos para o fim de semana, ele perguntou uma vez, ficando mais tempo do que o necessário. Outra vez, disse, vai começar algum projeto de jardinagem? No quintal lá dos fundos vai ficar muito bonito, e nesse momento senti um calafrio subir. Como ele sabia que eu tinha um quintal nos fundos? Nunca mencionei isso, e ele nunca entrou na minha casa. O pacote que eu acabava de receber tinha a marca de uma loja de jardinagem, mas não explicava o comentário sobre o quintal. Tentei sorrir sem graça, mas meu estômago estava embrulhado. Naquele momento, percebi que algo estava errado, mas ainda não conseguia entender até onde aquilo iria. As coisas começaram a ficar ainda mais desconfortáveis quando Tom passou a fazer comentários que ele não deveria saber. Sinto muito pelo que aconteceu. Deve ser difícil terminar um relacionamento assim, ele disse em uma entrega, com um tom quase consolador. Levei um susto. Eu nunca havia mencionado meu término para ele, nem mesmo para conhecidos fora do meu círculo próximo. A cada interação, parecia que ele sabia mais sobre mim do que deveria. Outra vez, comentou sobre minha série favorita, imagino que você deve estar ansiosa pela nova temporada, hein? Ele falou como se tivéssemos discutido isso antes, mas eu nunca mencionei essa série em voz alta, nem mesmo enquanto recebia pacotes relacionados a ela. Foi ali que percebi que aquilo não era apenas simpatia, parecia que ele estava me observando de algum jeito. Então, começaram a chegar pacotes que eu não havia pedido. O primeiro veio com uma nota. Achei que você precisaria disso. Era um livro sobre como superar dificuldades emocionais. O segundo foi um cachecol, com um bilhete dizendo, combinaria muito com você. Cada entrega aumentava a minha ansiedade. Comecei a me perguntar se ele estava tentando me impressionar ou se aquilo era algo mais sinistro. Passei a evitar abrir a porta para receber as entregas. Esperava até ouvir o som do caminhão indo embora para buscar os pacotes. Mas isso não parecia desencorajá-lo. Pelo contrário, as entregas aumentaram, e as notas ficavam cada vez mais pessoais, como se ele estivesse tentando criar uma conexão que nunca existiu. A situação atingiu seu ápice quando, em um dia aparentemente comum, percebi o carro de Tom parado na rua em frente à minha casa. Não havia nenhuma entrega programada para aquele dia. Ele estava ali, estacionado, com o motor desligado, apenas observando. Tentei ignorar, mas a ideia de estar sendo vigiada me deixou completamente em choque. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eu olhava pela fresta da cortina. Minha mente refletia, e se ele estivesse esperando para me abordar? Ou pior. Depois de minutos que pareceram horas, decidi ligar para a polícia. Enquanto esperava, não conseguia desviar os olhos do carro, como se a qualquer momento ele pudesse sair e bater na minha porta. Quando os policiais chegaram, Tom ainda estava no mesmo lugar. Ele parecia calmo, mas o sorriso que costumava usar estava ausente. Eles o abordaram e pediram que ele saísse do carro. Enquanto conversavam, vi um dos policiais ficar visivelmente mais sério. Mais tarde, fui informada de que haviam encontrado algo perturbador. Fotos da minha casa, fotos minhas, inclusive fotos do meu quarto. Junto com isso, havia um caderno no banco do passageiro com anotações detalhadas sobre os meus horários, as entregas que eu recebia e até mesmo detalhes triviais, como os dias em que eu costumava sair para caminhar. Cada página parecia um lembrete de que minha rotina, que eu acreditava ser privada, estava sendo meticulosamente monitorada. Após a prisão de Tom, pensei que finalmente estaria livre para recuperar minha paz, mas isso foi apenas o começo. Enquanto a polícia investigava, fui informada de algo que me deixou ainda mais assustada. Tom estava em liberdade condicional por perseguição e ameaça a uma mulher em outro estado.
Ele havia usado o mesmo padrão de entregas, notas e até mesmo pacotes não solicitados para se aproximar da vítima. Era difícil acreditar que alguém com um histórico perigoso ainda estava por aí, trabalhando e interagindo com pessoas sem qualquer suspeita. Dias depois, recebi um pacote endereçado em nome de Tom. Meu coração disparou, e uma mistura de medo e raiva tomou conta de mim enquanto rasgava o papel. Lá dentro, havia uma foto minha tirada pela janela. Mas o que me fez perder o fôlego foi a nota que veio junto: "Você ainda é a mais especial." A polícia alegou que talvez fosse algo que ele já tivesse enviado antes da prisão, mas isso não me convenceu. O fato de que ele já tinha feito isso antes, e que agora sabia mais do que deveria sobre minha vida, tornou impossível relaxar. Descobri, da maneira mais perturbadora, que o verdadeiro terror não é apenas ser perseguida, mas saber que alguém pode estar te observando mesmo quando você acha que está segura. Quando comecei a usar serviços de entrega com mais frequência, não pensava muito nos entregadores. Eles apareciam, entregavam o pacote, e a interação não durava mais do que alguns segundos. Foi assim que conheci Diego, um jovem aparentemente simpático e sempre sorridente. Nas primeiras entregas, ele fazia piadas sobre o número de encomendas que eu recebia, algo como: "Parece que você está patrocinando o comércio, hein?" Eu ria e deixava passar, achando que ele estava apenas tentando ser amigável. Mas, com o tempo, suas interações começaram a parecer mais pessoais. Ele já não apenas entregava os pacotes, mas ficava ali por mais tempo, como se estivesse tentando estabelecer uma conexão. Isso fez com que eu começasse a perceber que havia algo estranho no comportamento dele, algo que ia além do simples profissionalismo. Lembro-me de quando ele começou a fazer comentários que me deixaram desconfortável. Um dia, entregando um pacote, ele disse: "Feliz aniversário, ponto." Fiquei congelada por um momento. Eu não havia mencionado meu aniversário para ninguém, muito menos para ele, e o único lugar onde isso estava visível era nas redes sociais, que eram privadas. Meu estômago se revirou. Eu era cuidadosa com minha privacidade, e a ideia de que ele sabia disso me fez sentir uma sensação estranha, como se ele tivesse cruzado uma linha invisível. No início, tentei justificar, pensando que talvez ele tivesse adivinhado, mas logo ele começou a mencionar outras coisas. Detalhes de conversas que eu tinha em chats online ou em mensagens privadas. Como ele sabia disso? As coisas começaram a ficar ainda mais estranhas quando ele passou a me entregar pacotes que eu nunca havia pedido. O primeiro foi uma caixa com uma vela aromática e um bilhete que dizia: "Achei que isso te ajudaria a relaxar." Naquele momento, pensei que talvez fosse algum engano, mas, em seguida, outros itens começaram a chegar: um perfume, uma caixa de chocolate, e, por fim, um colar idêntico a um que eu havia mencionado de maneira casual em uma conversa com um amigo durante uma ligação telefônica. Eu nunca tinha mencionado aquilo publicamente. Como ele sabia? Meu coração começou a acelerar toda vez que ouvia o som do caminhão de entregas se aproximando. A ansiedade aumentava a cada pacote, e logo passei a esperar até ele ir embora antes de pegar os itens da porta, sentindo um medo crescente. Um dia, decidi confrontá-lo. Quando Diego chegou com mais um pacote inesperado, eu abri a porta e perguntei diretamente: "Por que você está me enviando essas coisas? Como você sabe tanto sobre mim?" Ele sorriu, mas seu tom era frio, como se tudo aquilo fosse completamente normal para ele. "Eu faço isso porque ninguém mais entende você como eu entendo. Eles não sabem o que você realmente precisa." Meu corpo inteiro ficou tenso, e eu senti minha voz falhar enquanto tentava responder. Ele continuou, quase sussurrando: "Eu só quero cuidar de você. Eles não fazem isso, mas eu sim." O desconforto deu lugar ao medo. Pela primeira vez, percebi que isso não era só um comportamento estranho, era perigoso. Depois daquele confronto, instalei câmeras de segurança na entrada da minha casa. Eu não conseguia relaxar, especialmente quando pensava nas coisas que Diego havia dito. Passei a ter medo de cada entrega, mas, ao mesmo tempo, não podia evitar abrir a porta sempre, já que trabalhava de casa, dependia desses serviços e certas entregas são entregues apenas em mãos. Quando a notificação da câmera chegou, eu não estava preparada para o que veria. Era noite, e eu estava no sofá quando recebi o alerta de movimento. Ao abrir a gravação ao vivo, vi Diego, parado em frente à minha janela, imóvel, apenas me observando. Não havia pacote algum em suas mãos, mas ele estava ali, como se estivesse me espionando,
conhecendo os meus hábitos. Meu coração disparou, e um frio subiu pelo meu corpo. Não era mais apenas sobre as entregas, era sobre o que ele sabia e o que ele queria de mim. Sem pensar duas vezes, liguei para a polícia. Enquanto esperava, olhava pela janela e pelas câmeras, tentando confirmar se ele ainda estava ali. E estava. Diego não parecia preocupado em ser notado, como se achasse que aquilo era completamente normal. Quando a polícia chegou, ele estava tentando invadir a minha casa pela porta da frente. Os policiais o detiveram, e eu finalmente senti que estava segura por um momento. Mas o alívio durou pouco. Durante a investigação, a polícia descobriu que Diego tinha tirado fotos minhas em vários lugares diferentes: trabalho, academia, bares. Ele mantinha um registro detalhado das minhas rotinas em um caderno, como se ele tivesse criado um mapa completo da minha vida. E, pior ainda, eles descobriram que ele estava foragido há 2 anos, com um mandado de prisão por perseguição em outro estado. Depois de sua prisão, tentei encontrar algum tipo de paz, mas a ideia de que ele ainda estava por aí, observando, nunca me deixou. A polícia me garantiu que Diego seria extraditado para o estado onde havia um mandado de prisão, mas isso não apagava as imagens que agora assombravam minha mente. A ideia de que ele tinha estado tão perto, observando cada movimento meu, me deixava com uma sensação de total invasão. Cada vez que saía de casa, sentia como se ele estivesse me vigiando, como se não fosse possível escapar de sua presença. Mesmo sabendo que ele estava sob custódia, o medo não desaparecia. Instalei mais câmeras, mudei minha rotina, e até comecei a evitar lugares que costumava frequentar, mas a sensação de ser observada se mantinha, como um eco constante que me perseguia. O que mais me assusta é como alguém como Diego pôde passar tanto tempo se escondendo à vista de todos. Ele era apenas um entregador. Um rosto comum, uma pessoa que eu via como passageira na minha vida. Mas ele estava profundamente infiltrado na minha rotina, em cada aspecto, observando e anotando, como se me conhecesse melhor do que eu mesma. Mesmo agora, com ele em custódia, sinto como se sua presença ainda estivesse ali, à espreita, como uma sombra. Até hoje, não consigo mais olhar para um estranho sem me perguntar: o que ele sabe sobre mim que eu ainda não percebi?